Este programa contém relatos detalhados de contatos com extraterrestres. Pode não ser adequado a alguns telespectadores. Nunca houve tantos avistamentos de OVNIs. Strange lights, alien life, a UFO. Qual será a explicação para o número cada vez maior de relatos? Quatro especialistas em investigação ufológica estão à caça da verdade. Maureen Ellsbury é uma jornalista respeitada na área. Eu já estudei milhares de casos e a maioria tem uma explicação racional. Mike Barra é um engenheiro aeronáutico experiente. Para acreditar em discos voadores, eu vou precisar de provas físicas convincentes. Os outros dois investigadores acreditam que os alienígenas já estão por aqui. Daryl Sims é detetive particular e ex-agente da CIA. Eu fui abduzido pelos alienígenas. Eles são uma força do mal. E Stephen Jones alega já ter tido contato com os extraterrestres. Existem ETs andando no meio da rua neste momento. Na investigação de hoje, relatos variados de abdução alienígena em Indiana. Foi neste ponto que a nave te levou? Foi aqui? E evidências de cirurgia extraterrestre. Parecia mais uma intervenção médica. Deu essa impressão. Levam a alegações de que os ETs estão produzindo uma nova raça híbrida alienígena usando o DNA humano. Existe uma intenção de dominar o planeta por parte dessas espécies extraterrestres. Mistérios extraterrestres. Avon, Indiana. Por todo o estado, houve mais de 1.500 relatos de abdução alienígena na última década. Agora, a equipe de investigação ufológica está na cidade para descobrir se os moradores realmente são vítimas de sequestro extraterrestre e, se for o caso, por que eles são os escolhidos. Bom, a gente veio aqui para investigar um caso bem convincente de abdução. A jornalista ufológica Maureen Ellsbury tem mais informações sobre o caso. No dia 30 de março de 2009, o Matthew Reed estava voltando do cinema para casa quando acredita que foi abduzido. 1h30 se passou e ele acordou fora do carro, no meio de um campo, a 3 quilômetros de onde devia estar, sem nenhuma lembrança do que aconteceu, nem de como ele foi para lá. É um caso de lapso temporal? Agora vamos ouvir o que o Matthew Reed disse. The car started to hesitate, and so I'm feathering the gas pedal and trying to figure out what's wrong, and then it was, I guess, like everything just kind of closing in, like being put to sleep for surgery. It's that, and you could almost hear it. It's just like, Yeesh. This scares me because there's nothing I can do about it. I'm completely defenseless. Baseado no que eu estou ouvindo, esse indivíduo precisa da nossa ajuda. Podem acreditar que isso é uma ameaça para ele e para a família. Ah, eu não sei não. Eu acho que não é nada demais. Eu aposto que esse cara saiu com os amigos, foi ao cinema, bebeu umas, caiu com o carro numa vala, ficou andando sem rumo um tempo, acordou, sei lá, andou meio bêbado procurando o carro e depois ele voltou para casa. Bom, pode até ser, Mike, mas primeiro a gente precisa analisar os fatos e as evidências que o Matthew tem. Eu marquei uma reunião com ele agora. Vamos lá falar com vamos ele. lá. A equipe sai da cidade para entrevistar Matthew Reed e tentar esclarecer as alegações de lapso temporal e de abdução alienígena. A minha experiência em 2009 mudou tudo. Eu não tenho muitos amigos, conto nos dedos os bons amigos. O que mudou é que eu não sei mais como dizer, sei lá, ô Bill, adivinha? Então eu bem que tentei explicar pra eles e quando vi a cara de surpresa, a amizade tinha acabado. Eu só quero que as pessoas vejam as evidências, os fatos, antes de dizer que eu me enganei. Bom, a gente chegou para falar com o Matthew. O nosso objetivo é saber se o caso dele realmente envolve atividade alienígena ou se tem alguma outra explicação natural. Oi, eu sou o Mike. É um prazer, hein? Oi, Matthew, tudo bem? Oi, tudo bem. Você poderia começar com uma explicação detalhada do que aconteceu com você? Eu fui ver um filme com um amigo. A gente saiu do cinema e tava uma noite muito bonita.
Os movimentos parecem estranhos e a intensidade da luz inadequada. Eu deixei o meu amigo em casa, voltei para a rua e virei à esquerda. Nessa hora eu vi uma bola laranja. Ela foi na direção sul e eu fui atrás. Estava a uns 15, 20 metros. Então o meu carro começou a tremer e a balançar. Então eu reparei que os medidores estavam todos pulando para a esquerda e para a direita. E eu lembro de ter pisado no acelerador e achado que o meu carro ia afogar. E eu juro que a minha próxima lembrança é de estar andando para voltar para o meu carro sem ter ideia de onde eu estava. Eu reparei que tinha um pouco de sangue aqui nessa parte do meu bigode. Estava seco e esfarelando. Nessa hora eu entendi o que aconteceu. Como se sentiu nesse momento? Eu fiquei com uma sensação de confusão. Eu entrei meio que em pânico. Eu só queria entender onde eu estava. E você conseguiu descobrir logo? Eu não tinha o menor controle sobre a situação. Você notou alguma outra marca ou você sentiu alguma dor no seu corpo? Eu notei 2 marcas de perfuração no meu peito. Você pediu para alguma pessoa examinar essas marcas de perfuração depois do incidente? Depois, eu enviei isto para o meu irmão e ele me encorajou para eu ir examinar no médico. E o médico disse que não sabia explicar bem o que era, só constatou as lesões e perguntou se eu tinha feito algum tipo de tratamento com radiação, porque parecia um tecido de granulação. Aconteceu alguma coisa com o carro? O airbag foi acionado ou apareceu algum sinal que indicasse um acidente? O airbag não foi acionado, mas o meu carro sofreu muitos danos que eu só descobri depois. O relé da transmissão estava queimado e isso não tem nenhuma explicação. Tá, então deu um problema na parte elétrica, não havia sinal visível de colisão? De jeito nenhum. Ah, tá. Depois que eu falei com o meu irmão, ele entrou em contato com um grupo que fez uma investigação e eles encontraram uma radiação residual no meu carro. Quando a gente colocava a bússola dentro do carro logo depois do acontecido, sabe, a agulha ficava girando em cima do painel. Com a bússola fora do carro, a agulha também ficava girando. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a história do carro ter ficado tão magnetizado. Pode ter sido causado por um relâmpago ou por uma trovoada forte, e esse tipo de coisa acontece, e ao ser atingido por um raio, isso afeta a mente com toda certeza. A história do Matthew é convincente, intrigante, fascinante, mas tem alguma coisa que ele prefere não lembrar. Quando ele conta a história, ele não se sente à vontade. A equipe se reúne após a conversa com Matthew para avaliar o caso dele. O investigador Daryl Sims alega ter tido experiências negativas com a abdução e fica perturbado com as evidências de Matthew. Eu acho que o Matthew foi abduzido e invadido fisicamente. E existem evidências fortes nesse sentido. Não. Olha, invasão é uma palavra forte demais. Como sempre. Steven alega ter tido contato com alienígenas e acredita que eles são uma força do bem. Contato extraterrestre é muito complexo. A gente precisa investigar a fundo e analisar os fatos. Bom, o sangue e as marcas de perfuração são bem parecidas com o que foi relatado em outros casos de suposta abdução. Mas acho também que podem existir explicações naturais para esse caso. A jornalista ufológica Maureen Ellsbury está buscando uma explicação racional, assim como o engenheiro aeronáutico Mike Barra. Temos que esclarecer muitas coisas antes de afirmar que foi um caso de abdução. Eu acho que o essencial é analisar as evidências físicas. Isso envolve o veículo e a radiação encontrada nele, que foi registrada originalmente. Eu acho melhor a gente tentar descartar primeiro as explicações naturais sobre o que pode ter acontecido com ele naquela noite. Eu vou pegar meu contador Geiger e examinar no campo onde ele foi abduzido para checar o nível de radiação. Maureen, eu acho que seria bom se o Matthew entrasse no carro, refizesse o caminho do contato, para a gente reconstruir esse lapso de 1h30. Eu vou com você. Vamos lá. Tudo bem. Maureen e Steven partem com Matthew para a localidade onde ele alega ter visto o OVNI. É a primeira vez que Matthew volta ao local desde a experiência da abdução em 2009. Eu quero acompanhar o Matthew exatamente no mesmo trajeto do cinema até o local da abdução. A questão é que o que quer que tenha acontecido está lá dentro, gravado. Então, se ele reviver a jornada, talvez ele reviva a experiência.
Bom, foi exatamente neste ponto da pista que o carro começou a falhar. E os medidores começaram a ficar descontrolados. Quando eu passei por esse cruzamento, comecei a bombear o acelerador achando que o carro ia morrer. E foi bem aqui. Isso, para. Então, foi exatamente neste ponto que você teve o último momento de memória consciente antes do lapso temporal. Isso. É esse o ponto exato. Exatamente esse ponto. E como é a sensação de voltar aqui? Pra ser sincero, é sinistro. Foi nesse ponto que a nave supostamente desceu e te levou? Isso. Uau. Os investigadores ufológicos estão em um hotspot de abdução alienígena em Avon, em Indiana. A testemunha local, Matthew Reed, viu uma luz estranha, sofreu um lapso temporal de 1h30. Eu não tinha ideia de onde estava. E acordou num campo com marcas estranhas no corpo. Eu notei 2 marcas de perfuração no meu peito. Mas não se lembra do que ocorreu. Eu não tinha o menor controle sobre a situação. Agora, os investigadores Steven e Maureen estão com Matthew no local onde ele viu o OVNI. Aconteceu alguma coisa entre este lugar e o próximo? Sim. O que aconteceu? É a primeira vez que ele volta ao local e está começando a se lembrar dos eventos daquela noite. Eu lembro de estar dentro de uma nave. Se lembra de ter entrado na nave? Não. E qual é a sua primeira lembrança consciente dentro daquela nave? Eu estava numa sala enxergando tudo fora de foco. Poucos momentos depois, um objeto triangular começou a descer do teto. Eu percebi que estava vindo na direção da minha cabeça. E foi bem nessa hora que eu comecei a entrar em pânico. E o que aconteceu depois, Matthew? Eu não lembro de mais nada. Quando você voltou, estava com o nariz ensanguentado. Isso deve ter acontecido a bordo da nave, mas você não consegue lembrar. Eu não lembro de nada. Eu sabia. Trazer o Matthew e estimular a memória dele. Eu entendo que não é fácil reviver os fatos, mas eu desconfio que ele tem muito mais para contar. Enquanto isso, a 3 quilômetros dali, Mike e Daryl estão no local onde o Matthew acordou depois da suposta abdução. É aqui. Chegamos. Pelo mapa, eu acho que foi nesta área aqui. O Daryl e eu estamos aqui no campo onde o Matthew acordou depois dessa suposta experiência de abdução. A gente vai examinar a área onde o carro foi encontrado. Foi feito um teste de radiação por um policial na época que registrou um nível elevado de radioatividade nesta área. E nós estamos de volta alguns anos depois com o equipamento do Daryl para procurar algum vestígio de radioatividade. O contador Geiger do ex-agente da CIA Daryl Sims está acusando traços de radiação mais elevados do que o normal. Mike, aqui tem 2 pontos que podem ter alguma coisa. Tá bom. Vem cá. Só porque tem radiação não quer dizer que seja extraterrestre, mas me mostra, tá? Eu quero ver. Tá bom, vem cá. Vamos ver essas 2 áreas que estão acima da radiação normal de fundo. Está vendo? É bem nítido, bem nítido. Tá, Daryl, eu tô vendo, mas uma radiação acima do normal de fundo pode ser por causa do campo magnético. Só que tem uma explicação natural. Muito obrigado, rei das explicações naturais. Eu acho que eu consigo provar que isso tem uma explicação natural. Se você consegue, então pronto. Deixa comigo. Apesar da alegação de abdução de Matthew e do nível elevado de radiação encontrado em seu carro, o engenheiro aeronáutico Mike ainda acredita que existe uma explicação racional para o relato de lapso de tempo. Eu estou trabalhando com uma teoria de que o Matthew não foi abduzido pelos alienígenas, mas que seu carro foi atingido por um relâmpago. E isso explica muito do que ele passou naquela noite. Enquanto Mike tenta provar que existe uma causa natural para o lapso temporal relatado, o contatado por extraterrestres, Steven, tem uma conversa franca com Matthew. Ajuda muito contar a própria história. Tomara que o Matthew conte mais da experiência dele, sabe? Porque isso, inclusive, pode ajudá-lo. Bom, Matthew, a gente acabou de vir do local de onde você foi levado. Como você se sentiu?
Voltar lá foi uma experiência que eu estava evitando. A verdade dessa história é que... em 2009 não foi a primeira vez que eu fui abduzido. O meu irmão e eu fomos abduzidos em 1967 e a minha família inteira em 69. Oh, meu Deus. Os investigadores ufológicos estão em Avon, em Indiana, onde a testemunha Matthew Reed alega ter sido abduzido por extraterrestres e acordado com marcas estranhas pelo corpo. Eu notei 2 marcas de perfuração no meu peito. Ao voltar pela primeira vez ao local do evento, ele se lembrou de mais fatos. Em 2009 não foi a primeira vez que eu fui abduzido. Agora, ele acaba de revelar que seu irmão Tom também teve contato com extraterrestres. Eu tinha 4 anos. E como foi? Eu estava em cima do beliche e comecei a ver uns clarões de luz pela janela. Eram luzes tão fortes que quase atravessaram as paredes. Tinha uma clarabóia que dava para o sótão da casa. A clarabóia começou a tremer. E eu resolvi olhar para baixo no beliche e o meu irmão tinha sumido. Foi igualzinho a 2009. Eu apaguei e acordei dentro da nave. E o meu irmão estava lá. Quer dizer que não aconteceu só com você, mas com o seu irmão também. A nossa vida era tão boa antes disso. E como ficou a sua relação com o Tom depois desse evento? A gente ficou muito distante e não se comunicava. A melhor forma de descrever a nossa infância na fazenda de cavalos era um ideal de vida no campo que minha mãe queria para os filhos. Isso foi despedaçado. As minhas experiências de contato sempre foram desafiadoras, mas no geral bem positivas. Mas não foi o caso com o Matthew. Ele está sofrendo de verdade. E ele acabou de me revelar que o irmão Tom também foi abduzido, e isso é um avanço. E eu acho que vai ajudar a gente a entender esses casos de abdução aqui em Indiana. Enquanto isso, Mike está com Maureen. Os dois estão checando a teoria de Mike, segundo a qual o carro de Matthew foi atingido por um relâmpago, e isso teria causado a experiência de lapso temporal. Caem cerca de 55 milhões de relâmpagos nos Estados Unidos por ano. Só no estado de Indiana são 10 mil. É uma explicação palpável para tudo. Por exemplo, a parte elétrica que queimou no carro. Ele estava caminhando num campo e a gente não sabe se ele caiu quando foi atingido. São muitas possibilidades. A perda de memória de curto prazo é uma das coisas que pode acontecer quando uma pessoa é atingida por um nível alto de eletricidade. Eu gosto muito dessa teoria, mas como a gente faz para provar? Bom, eu acho que a primeira coisa é checar os registros da meteorologia, para saber se relampejou naquela noite. Se isso aconteceu, eu acho que a gente matou a charada. Se não, a gente já descarta a teoria logo de cara, mas essa é a primeira coisa pra gente verificar, eu acho. Eu vou atrás de um relatório detalhado, mas pode levar alguns dias. Tá, enquanto isso, eu acho que o primeiro passo que eu quero fazer é um experimento de perda de memória nesse tipo de situação. Eu quero fazer um teste usando um pouco de corrente elétrica numa pessoa. Um membro da nossa equipe, pode ser. Não tô gostando nada desse seu sorrisinho. Bom, eu estava pensando em você ser a cobaia desse experimento. Qual voltagem está pensando? Ah, não é tão alta. Talvez uns 700 mil. Tudo bem, eu topo participar, mas... A gente toma as cuidado. medidas de segurança apropriadas. Não se preocupe, tá? Tá bom. No dia seguinte, os investigadores Daryl e Steven partem para um encontro com o irmão de Matthew Reed, Tom. Eles querem saber mais a respeito da suposta abdução e do efeito que ela teve sobre a família. Eu tinha imaginado uma vida tranquila no campo, mas não foi nada disso. Com o tempo, a gente aprendeu a lidar com isso e a deixar a sujeira escondida debaixo do tapete. Mas por mais que a gente tentasse, era difícil. O jeito era encarar os fatos de frente. Esse momento da nossa vida é o mais apropriado para isso.
O investigador Darrow teve uma experiência traumatizante em família com abdução. Os extraterrestres vieram atrás de mim quando eu era criança. Depois pegaram meu filho. Eles procuram famílias. É assim que eles agem. Tom, Steve Jobs. Tudo bem com prazer? você? Igualmente. Tom, obrigado por receber a gente aqui hoje para conversar. Nós soubemos que você também teve experiências na infância. O que aconteceu nesses eventos? Eu lembro de estar deitado numa mesa e de ver um objeto se aproximando de mim. E vieram umas figuras pela esquerda que trouxeram meu irmão para perto de mim. Eu vi as duas figuras de pé, uma do lado da outra. Uma delas virou um pouco a cabeça e depois voltou a olhar para mim. O que você viu quando ele virou para olhar você? Eu só vi o rosto da criatura. Foi uma coisa muito perturbadora. Eu nunca tinha visto nada parecido. Você tem noção de qual era o objetivo deles? Eu e meu irmão ficamos com a impressão de que a gente estava lá porque eles precisavam tirar alguma coisa de nós, se é que faz sentido. O irmão de Tom, Matthew, ficou com marcas estranhas de perfuração depois de ter sido supostamente abduzido. Darrow quer saber se o Tom ficou com alguma marca física também. Então, em algum desses eventos, você notou no corpo algum corte estranho, uma cicatriz, um machucado ou qualquer outra coisa que não tivesse explicação? Eu tenho uma marca afundada no braço direito. Eu não lembro de ter me machucado, nem nada parecido. Apareceu de repente num dia. Pode olhar, é isso aqui. Dá pra perceber que está faltando bastante pele. Não acha que teria notado se tivesse visto um machucado assim tão profundo no braço? Ah, sim, eu acho que sim. Os dois irmãos revelaram que têm cicatrizes no corpo causadas pelas supostas experiências de abdução. Darrow acredita que isso não é mera coincidência. O motivo para esses eventos, na minha opinião, é que o extraterrestre, seja lá quem for, está procurando coisas específicas e pretende fazer alguma coisa com elas. Na minha opinião, tanto o Matthew quanto o irmão Tom foram abduzidos por alienígenas. Foi feito um procedimento médico. A grande questão para a gente é saber por que os ETs escolheram os dois. Conforme Steven e Darrow investigam as novas pistas, o engenheiro aeronáutico Mike está armando um experimento com a colega de investigação Maureen Ellsbury. Caso o carro de Matthew tenha sido atingido por um relâmpago, Mike tem uma teoria que pode explicar o lapso temporal. E aí, tá pronto? Não muito. Ele planeja vestir Maureen Ellsbury com uma roupa metálica e depois submetê-la a uma descarga elétrica de 700 mil volts. A que distância eu devo ficar desse aparelho? Uns 2 metros. Mike acredita que a voltagem extremamente alta descarregada em torno de Matthew quando seu carro foi atingido por um relâmpago pode ter afetado sua memória. Antes de descarregar 700 mil volts, vamos fazer um teste de memória. Vou mostrar 6 objetos numa bandeja e dar 15 segundos para ela memorizar. Depois eu vou tirar a bandeja e esconder do campo de visão dela. E aí, o que tem na bandeja? Uma lâmpada. E? Um 6 de copas e... Você não lembra, né? Tá bom. Dá Espátula. uma dica. Você acertou 5 dos 6, só faltou a espátula. É um resultado bom. O que vai acontecer agora é que o Steven, meu assistente, vai ajudar você com a roupa para o experimento. Então podem ir. A Maureen está vestindo agora uma roupa protetora de metal que deve conduzir a alta voltagem de forma segura em torno do corpo. Ai, gente, que medo! O efeito de proteção é o mesmo que o carro teria tido caso o Matthew tenha sido atingido por um relâmpago potencialmente mortal. Bom, quando alguém leva um choque acidental em casa, tipicamente, qual é a voltagem? Bom, uma casa normal tem uns 120, 125 volts. O teste é com 700 mil, então é um pouco mais. Muito bem, você tem que se posicionar o mais para trás que puder. A gente vai ligar a máquina e você vai andar na direção dela. Boa sorte. Se a teoria do Mike estiver certa, a memória de Maureen deve ficar ao menos reduzida temporariamente pela proximidade a uma voltagem extremamente alta. Legal, agora eu vou começar a contar até 10. No 5 vou ligar a máquina. E quando eu chegar no 0, se você conseguir me escutar, é só vir andando na direção da máquina. Tá bom? Preparada? Muito bem. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1.
caramba! Os investigadores ufológicos estão em Avon, Indiana, onde os irmãos Matthew e Tom Reed revelaram ter sido abduzidos por extraterrestres. Foi aqui que a nave pegou você? Isso, bem aqui. Os dois irmãos ficaram com marcas misteriosas de perfuração depois do evento. Está faltando bastante pele. Eu notei 2 marcas de perfuração no peito. E Matthew passou por uma experiência de 1h30 de lapso temporal. O que aconteceu? Eu não consigo me lembrar de nada. Agora, o engenheiro aeronáutico Mike Barra tem a teoria de que a perda de memória de Matthew foi causada pela queda de um raio. Para provar a teoria de que a proximidade a alta voltagem causa perda de memória, Mike acaba de descarregar 700 mil volts de eletricidade na investigadora Maureen Ellsbury. Ai, caramba! Você está bem? Eu... não consigo escutar direito. Entendi. Andar diretamente na direção daquela máquina foi aterrorizante, sem saber o que acontecera. Ai, o barulho quase me deixou surda. Foi horrível. Antes que o efeito passe, Mike testa imediatamente a memória de Maureen. Ela tem 15 segundos para memorizar 6 objetos numa bandeja. No teste antes da eletrocução, ela conseguiu lembrar de todos, menos um. Fala o que tinha na segunda bandeja. Uma maçã. 6 de copas. Tá. Mais alguma coisa? Escova de dentes? Acertou. Só lembro disso. Desta vez, Maureen só memorizou 2 entre 6 objetos. Muito bem. Carro, colar, flor, você não lembra, não é? Muito bem. Olha só, depois desse teste, nós comprovamos que ser atingido por eletricidade de alta voltagem pode afetar a memória a curto prazo. Isso é evidência de que eletricidade próxima ao corpo pode confundir o cérebro temporariamente e diminuir a memória. Por esse motivo, Matthew tem apagado 1h30 naquela noite. Os investigadores se reúnem para compartilhar as descobertas. Mike está convencido de que o lapso de tempo sofrido por Matthew Reed foi causado pela queda de um raio e não por extraterrestres. O que você descobriu? Bom, a Maureen se submeteu ao experimento elétrico e ficou com o cérebro bem confuso a ponto de não conseguir se lembrar dos objetos que a gente separou para o teste. Isso mostra que o processo conectivo fica prejudicado por uma fração do que o Matthew Reed foi submetido. O cérebro dele fritou. A gente está esperando os dados da meteorologia para saber se teve uma tempestade na região. Com essa evidência, vai ser caso encerrado. Eu tenho uma notícia para te dar. Esse caso foi intervenção alienígena. Ele foi examinado por um médico logo depois do evento. O que eu acho que seria prudente fazer seria conversar com o médico dele para descobrir se houve alguma anomalia médica. No dia seguinte, enquanto a equipe aguarda os dados meteorológicos para saber se houve a queda de um relâmpago na noite do incidente com Matthew Reed, os investigadores Maureen e Darrell vão se encontrar com o médico de Matthew, que o examinou logo após a suposta abdução. Isso vai ser bem interessante. Vai ser bom esclarecer alguns dos sintomas dele. A Maureen quer descobrir se, na opinião do médico, um relâmpago pode ter causado o lapso de memória em Matthew. Dr. Mozelo? Oi. Sim. Maureen Ellsbury. É um prazer. Igualmente. Muito obrigado por nos receber. Sem obrigado problema. pela sua atenção. Bom, o senhor examinou o Matthew Reed depois do incidente, não é? Ele me pediu para ser examinado. Os sintomas do Matthew eram coerentes com os de uma pessoa atingida por um relâmpago? Bom, talvez de forma indireta, sim. Com um contato direto, ele provavelmente teria morrido. Os sobreviventes são raros. Darrell quer saber se o golpe de um relâmpago, direto ou indireto, causou as lesões físicas no Matthew. Eu estou interessado no exame do Matthew e nos furos encontrados atrás da orelha e no peito dele. O que você viu e o que achou disso? Em geral, com um relâmpago, nós vemos sinais de queimadura ou de ferimento. Eu não vi nada disso. O que eu vi era
mais linear e coerente com uma incisão. Eu vi um indício de um corte com um bisturi pequeno. Bem pequeno. Então, para você, parecia mais uma intervenção médica. Deu essa impressão. Foto real. O Dr. Mozilo não conseguiu explicar as marcas estranhas no corpo de Matthew. Elas não sustentam a teoria de Mike do golpe de um raio. Obrigada. Foi um prazer, doutor. Foi um prazer. Muito obrigado. Tchau. Os investigadores se reencontram para discutir o caso. Mike, recebi a meteorologia. Mike ainda está esperando uma explicação racional e acredita que um relâmpago que atingiu o carro foi a causa da perda de memória de Matthew. Muito bem, Mike. Você quer saber, naquela noite teve uma tempestade. Não falei? Calma, espera aí. Parece que a tempestade mais próxima foi registrada a mais de 1000 quilômetros do local da abdução. Agora não temos uma boa explicação sobre o que pode ter acontecido com esses dois caras, não só nos anos 60, mas hoje em dia também. Não tem explicação, então, sei lá, eu acho que nós podemos... Olha, tem sim. Eles podem ter tido contato com uma inteligência extraterrestre. Esse pode ser um caso de coleta de material humano, ou seja, o ET pega uma amostra ou pedaço da pele. Às vezes tem sangue, às vezes fica uma cicatriz. O problema pode ser mais sério para eles. Se realmente os alienígenas fizeram coletas, ainda não acabou, pelo menos para eles. Os investigadores ufológicos não conseguiram encontrar uma explicação racional para a perda de memória de Matthew Reed. Agora não temos uma boa explicação sobre o que pode ter acontecido com esses dois caras. Nem para as marcas de perfuração. E os furos no peito dele, o que achou disso? Eu vi um indício de um corte com bisturi. Esse pode ser um caso de coleta de material humano. Agora, Daryl acredita que as marcas encontradas nos irmãos depois das supostas abduções podem ter sido causadas por amostras coletadas pelos extraterrestres. Quando vocês falam nesses exames extraterrestres, eu imagino alguém coletando uma amostra do meu rim. Eu acordaria numa banheira de gelo. Como é que é isso na história da ufologia? Nos exames, o ET pega uma amostra ou um pedaço da pele. Às vezes tem sangue, às vezes fica uma cicatriz. Então eles estão coletando amostras de tecidos humanos. É isso que acontece? É o mínimo que estão fazendo. Tem gente que acha que eles fazem um tipo de manipulação genética. Em resumo, isso significa que os ETs estão realizando determinados procedimentos nos seres humanos para avaliar as coisas. Se os irmãos Reed foram vítimas de coleta de material humano, Steven quer saber mais sobre o fenômeno e nas implicações que ele tem nos casos de abdução em Indiana e em outros lugares. Estou cada vez mais convencido de que houve coleta feita pelos extraterrestres. Eu tenho um contato, o Timothy Good, e ele é especialista nesse campo. Eu acredito que a conversa com ele deva esclarecer o que está acontecendo e deva explicar por que os ETs estão tirando sangue e tecido dos seres humanos. Então, esse caso recente que você está investigando é o da mocinha que foi curada do câncer? Isso, com certeza. O escritor Timothy Good está investigando casos de abdução e coleta de material humano há mais de 50 anos, entrevistando centenas de testemunhas oculares. Além disso, também teve acesso a informações secretas que vazaram do governo. Bom, Tim, o caso no qual estamos trabalhando agora é o de dois irmãos, os irmãos Reed. Eles tiveram um lapso temporal, marcas de perfuração, tecido extraído. Você conhece algum outro caso parecido? Bom, houve um caso em 2002 envolvendo Chris Augustine, que alegou ter tido um lapso temporal. Ele acordou com marcas estranhas. Por exemplo, ficou com uma lesão em formato triangular, como dá para ver na foto. Também havia uma série de marcas de perfuração alinhadas aqui. É bem interessante. É igual ao caso Reed. Esse tipo de marca é típico de pessoas que passaram por uma experiência de contato desse gênero? Sempre que se envolveu
abdução, houve casos de marcas triangulares, circulares e outras marcas estranhas que são inexplicáveis. Que outros casos parecidos você conhece? Tem um caso famoso de 1957, Antônio Vilas Boas, que foi abduzido e levado a bordo de uma nave. Também foram encontradas marcas de perfuração nele. Talvez tenham extraído amostras de sangue dele, segundo esse médico. Então esse é o médico dele fazendo um exame depois do evento? Na verdade, ele foi examinado por 2 médicos no Brasil. Um deles era meu colega e ele ficou totalmente convencido de que esse caso foi genuíno. Tem algum outro caso que você se lembre que se encaixe nesse padrão? Bom, tem o caso clássico de Barney e Beth Hill, que em 1961 estavam de carro, voltando de férias do Canadá por New Hampshire. De repente, eles perceberam que apagaram 2 horas de tempo. Numa regressão hipnótica com o Dr. Benjamin Simon, saíram algumas dessas informações. Eu tenho aqui comigo a transcrição da fala de Beth Hill. E fiquei achando que eles olharam dentro da minha boca, nariz e ouvidos. Depois examinaram as minhas costas. Puseram uma agulha no meu umbigo. Puseram uma máquina ou algum tipo de aparelho na minha coluna. E depois foram realizados outros exames. Eu conversei longamente com a Beth Hill. E achei que ela foi completamente honesta. O caso de Reed tem em comum com Barney e Beth a extração de tecidos. A respeito de todos esses casos, especialmente o caso Reed, por que ocorre essa extração de tecido? Eu acredito que tem alguma coisa a ver com o DNA, porque eu fui informado por uma fonte confiável de Washington que existe um programa de hibridização em andamento. Um grupo de extraterrestres planeja produzir híbridos, uma combinação entre os seres humanos e eles próprios. Se essa informação for correta, existe uma intenção de dominar o planeta por parte dessas espécies extraterrestres. Uau! Os investigadores ufológicos juntaram evidências de que os extraterrestres possam estar coletando sangue e tecido humanos. Está faltando bastante pele. Relatos de testemunhas oculares em Avon, em Indiana. Uma bola laranja bem ali. Indícios médicos de supostas cirurgias extraterrestres. Parecia mais uma intervenção médica? Deu essa impressão. E agora, a revelação de que os alienígenas possam estar usando DNA para produzir híbridos com humanos. Existe um programa de hibridização em andamento. E que o governo norte-americano sabe a respeito. Mas esse programa de hibridização acontece onde? Que ninguém vê? Existem várias bases subterrâneas imensas debaixo de nossos oceanos e no subterrâneo de vários países. Você acha que é porque o planeta não é habitável para essa raça de ETs? Foi isso que me disseram em Washington. Aparentemente, os alienígenas criaram uma espécie híbrida para poderem sobreviver muito melhor na superfície do nosso planeta e não precisarem ficar nas bases. Mas, Tim, é possível que os híbridos já estejam andando pelas ruas das nossas cidades? Com certeza. Você acha que esse programa híbrido poderia trazer benefícios para a espécie humana e ser o próximo passo para a nossa evolução? Só Deus sabe o que isso significa. Será que milhares de alienígenas vão tomar conta do nosso planeta? Eu não sei. E quem pode saber? Será que o primeiro-ministro do Reino Unido ou talvez o presidente dos Estados Unidos? No Reino Unido, talvez a Margaret Thatcher soubesse, porque ela era muito próxima de Reagan. E Reagan era muito bem informado sobre a questão alienígena. E eu tenho convicção que ele teria discutido com Margaret Thatcher. Eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas estão muito bem informadas. Por que você acha que existe a necessidade de guardar segredo? Porque é chocante demais. O que é tão chocante? O fato de que uma raça de seres pretende dominar o planeta. Eu acho que muita gente ficaria assustada. Depois de falar com Timothy Good, eu descobri que as experiências dos irmãos Reed não foram exclusivas deles. Eles sofreram uma coleta de DNA, de sangue, de tecidos
E isso está acontecendo com milhares de pessoas do mundo inteiro. E os ETs estão coletando essas coisas e criando programas de hibridização em bases debaixo da terra e debaixo da água. O que mais me assusta é que as pessoas dos nossos governos sabem a respeito. É gente lá de cima. Pelo que o Timothy Good disse, a Margaret Thatcher sabia disso, o Ronald Reagan sabia disso. Agora, quem é que sabe disso hoje? No dia seguinte, os investigadores ufológicos partem para um encontro com os irmãos Reed para revelar suas descobertas sobre as coletas e um possível programa alienígena de hibridização. Bom, gente, eu achava sinceramente que a explicação do que aconteceu com vocês tinha sido por causa da queda de relâmpagos, que teriam confundido as suas memórias, mas a gente descobriu pelo boletim de meteorologia que não houve relâmpagos, principalmente na área do incidente do Matthew. Então, infelizmente, eu não consegui encontrar uma explicação racional sobre o que aconteceu com vocês. Outro dado importante é que a gente falou com o seu médico e ele confirmou que não existe um motivo médico real que teria causado o incidente de 2009. Olha, o fato de que as suas experiências se repetiram depois de um período de 40 anos sugerem que talvez eles ainda estejam interessados. Existe alguma coisa muito especial na sua família que despertou esse interesse. Você imagina o que pode ser? Olha, eu acho que tem a ver com DNA. Eu acho que isso afeta de maneira profunda o futuro da humanidade. Stephen Jones conta aos irmãos sobre a possibilidade de uma espécie híbrida entre humanos e alienígenas. O Timothy Good me contou que os ETs estão usando o DNA humano para produzir um híbrido. E por isso se interessaram por vocês. Depois de quase 40 anos, os irmãos Reed podem estar ouvindo uma explicação sobre o que aconteceu com eles. De repente, eles passaram a investigar o caso no microscópio. É assustador ver que existem padrões reais acontecendo no nosso histórico familiar. A única coisa que eu queria é que alguém me desse ouvidos e aceitasse os fatos. Porque quem analisa os fatos não pode negar que alguma coisa aconteceu. Depois de conversar com os irmãos Reed, o médico da família e o especialista Timothy Good, os investigadores ufológicos resumem o caso. O Timothy Good me contou que os ETs estão usando DNA humano para criar híbridos e que o governo já está sabendo disso. Se os alienígenas estão fazendo um programa de hibridização, se isso está acontecendo, não é para o nosso bem. Eu não sei, eu acho que a questão do DNA é interessante, mas eu ainda não engoli essa teoria. Eu acho loucura, mas até que faz um certo sentido. Se os caras vieram de tão longe até o planeta Terra e não têm condições de sobreviver aqui, a solução seria mudar o corpo e fazer uma transformação física para se adaptar ao planeta. Acertou em cheio. Não faz mais sentido observar o céu, gente, porque eles já chegaram. Com os relatos crescentes de abdução alienígena e novas evidências de coletas em bases secretas extraterrestres, será possível que os híbridos já estão andando entre nós? Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.